Olá, esse é o Café com Ansiedade e hoje eu vou falar do contexto histórico em que se passam os livros A Fortaleza de Sharpe até Sharpe em Trafalgar. Enquanto Richard Sharpe permanecia junto ao exército britânico aquartelado na Índia após a derrota dos Marathas, Napoleão Bonaparte visava a consolidar seu poder na França e na Europa. Como Marx dizia, a história se repete, primeiramente como tragédia e depois como farsa. Napoleão, quando dá seu golpe de 18 de Brumário, faz da França uma ditadura consular e faz um triunvirato, com dois antigos participantes do diretório revolucionário. Então, quando ele retorna, ele faz uma série de concessões com a igreja. Então ele vai entrar em contato com o Papa e vai permitir tanto a profissão de fé, de culto, as missas, quanto a liberdade religiosa. Napoleão Bonaparte vai retornar com a ideia do padroado, que era os reis da França pagarem o salário dos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes receberiam um salário do Estado, eram quase funcionários públicos. Isso deu muita margem na Revolução Francesa e Napoleão ofereceu isso como uma concessão, como uma retomada das antigas tradições que haviam sido suprimidas. Ele vai se colocando como uma alternativa à Revolução, às perseguições que havia, e ao mesmo tempo exige que o clero que seja apontado pela França, os bispos, sejam apontados por ele. Ele se arroga na autoridade de padroado e dá ao regime revolucionário a autoridade a partir de cima, com autorização do Papa, apontamento de bispos e sacerdotes. Com isso, ele tem tanto a simpatia dos católicos quanto dos revolucionários, já que com a Constituição Civil do Clero, a Revolução Francesa não conseguiu tanto quanto queria, das concessões dos católicos, pois teve muita resistência, principalmente na Vendéia, na Bretanha. Napoleão, se apresentando como alternativa, faz os católicos e revolucionários seus aliados. Para isso, ele vai comprar a aliança dos antigos jacobinos com a morte de Luís Antônio, o Duque de Enghien, que era o herdeiro dos Bourbon, que seria o sucessor do trono da França. Napoleão manda um general, junto com 80 soldados, cercar o antigo palácio que fica lá na fronteira da França, onde esse duque morava, que havia sido desterrado, havia sido expulso da França. Então ele pega esse duque à noite e assassina. Napoleão vai propor uma eleição, já que a Revolução havia fracassado em seus ideais republicanos de igualdade, liberdade e fraternidade, em que ele se colocaria como imperador. As regiões em que mais tiveram votos em favor dele eram as religiões que haviam se oposto à Revolução Francesa, as religiões mais católicas. Então Napoleão ele vai se colocar no lugar do monarca legítimo Bourbon. Napoleão vai exigir a vinda do Papa para a coroação, e quando o Papa está para coroá-lo, ele toma a coroa das mãos dele e coroa a si mesmo. Napoleão então vai reunir toda a resistência que havia entre os católicos e o ímpeto revolucionário. Essas duas vertentes vão declarar lealdade ao imperador. Vai estabelecer uma tirania e vai colocar a censura na imprensa, vai reformar o ensino, vai revolucionar o sistema métrico e vai voltar com as antigas patentes de marechais do exército francês. Vai voltar com as antigas nomeações de nobreza que haviam sido abolidas na República.
Napoleão vai voltar com a nomeação de muitos revolucionários que haviam participado do terror, como duques, condes, viscondes, outras vertentes de nobreza. Ele vai formar uma nova nobreza. Isso vai ser muito bem aceito com os católicos. Bom, Napoleão ele vai servir como um dos exemplos dos homens extraordinários. Como Dostoiévski narra no seu Crime e Castigo, o personagem Raskolnikov, ele fala muito de Napoleão. Napoleão influenciou não só o século XIX como a nossa época, pois foi com ele que as ideias liberais tiveram uma popularidade, uma força tão grande que o mundo todo teve, direto ou indiretamente, foi influenciado por ela, né? Então, como Raskolnikov fala, bombardeia Toulon, massacra Paris, abandona o exército no Egito, se declara imperador e invade a Rússia. A ele, nenhum desses crimes é válido. A ele se ergue-se estátuas e monumentos. Ele é um homem extraordinário. Por que isso? Porque a partir dessa nova forma de ver o mundo, né? Não como uma aristocracia, como um mérito da sua família ter tido glórias passadas, mas como homens que abrem seu caminho por mérito próprio. Aquela noção, faça o que tu queres, é tudo da lei. Para esses homens extraordinários. E os homens ordinários cabia a obediência. Então, essa é a forma em que o regime francês vai se impor na Europa, vai impor sua visão do mundo, né? A sua forma de impor as suas ideias para o mundo. Consolida o seu poder na França, ele parte para combater a segunda coalizão que foi formada após a morte do Duque de Enghien. Então, Napoleão vai usar da sua aliança com a Espanha, a antiga aliança dos Bourbon, que mesmo com os revolucionários franceses decapitando o Luís XVI, a família Bourbon no ramo espanhol ficou neutra no conflito, não quis entrar em guerra assim como a Áustria tinha feito. Então Napoleão vai reunir uma esquadra combinada com a França e a Espanha para tentar combater a Marinha Real Britânica. E a partir daí vai começar a história de Sharpe em Trafalgar. Bom, isso é tudo, muito obrigado, tchau, tchau.